havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Quanto tempo, gente? 12 anos. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Fala assim para quem está ao seu lado, a sua fé vai operar o teu milagre na sua vida essa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus. Como é bom estarmos na casa do nosso Pai e sabermos que Deus preparou este momento para falar aos nossos corações, para tratar com cada um de nós. É muito bom que nós podemos sentir o quanto nós somos especiais, porque o próprio Deus prepara um momento para falar conosco. Ai, que delícia, né? Ele se importou com cada um de nós. Foi o próprio Deus que escolheu você para estar aqui nessa noite, porque Ele sabia que você ia precisar de ouvir essa palavra. Por isso, esteja atento, então, ao que Deus irá falar ao seu coração. Nós vemos aqui uma história muito conhecida, que a palavra chama de a mulher do fluxo de sangue. Significa o quê? Que aquela mulher, ela já não era nem conhecida mais pelo seu nome, não era nem mais conhecida por suas características naturais, ela era conhecida pelo seu problema. A mulher do fluxo de sangue. E aqui a história nos conta o quê? Que aquela mulher não passou uma semana com aquele fluxo, não passou um mês, não passou um ano, foram 12 anos com hemorragia. Você consegue ter noção disso? Nós, mulheres, temos uns determinados dias no mês, já dá desespero, tanto nós quanto nos maridos, porque como diz o meu, chega nos dias que tocou, perguntou, morreu. Então, o desespero deles, eu não sei se é maior que o nosso, mas às vezes são poucos dias e são desesperadores, não é verdade? Agora você consegue imaginar 12 anos? E os irmãos, então, que quando estão lá cortando uma cebolinha para a esposa, se faz um cortinho e começa a pingar sangue, parece que vai ter um ataque cardíaco, né? 5 minutinhos sangrando e olha lá que nem isso, parece que vai morrer. Imagina, irmãos, 12 anos com aquilo. As crianças, quando correm muito no sol, o nariz começa a escorrer, eles já acham que vão morrer, né? E a gente, como mãe, a gente acha também, a gente entra em pânico e vira a cabeça e tal. Gente, 12 anos. Vocês têm noção o que é isso? Não foi uma semana, não foi um mês, foram 12 anos. A vida daquela mulher foi totalmente transformada por esse problema. Se aquela mulher era uma mulher alegre, ela era uma mulher dinâmica, ela já estava perdendo todas as suas forças por conta da perda do sangue. Se aquela era uma mulher que amava se reunir em família, sabia que ela já não se reunia mais? Porque naquele tempo, além da mulher ser desprezada por ser mulher, quando ela estava neste período da sua vida, ela era considerada imunda.
Ela não podia chegar nem perto de ninguém no seu período de imundície. Hoje nós tivemos aqui a apresentação, eu ia falar do Leãozinho, mas o Leãozinho é o irmão mais velho. Então a apresentação do nosso Simba, né, o Senhor Jesus. E daí a palavra mostra que Jesus, depois do período da purificação, foi levado à igreja para apresentar. Olha como a Bíblia chamava aquele período. A mulher era considerada imunda. Então, neste período que a mulher estava no seu fluxo, ela não podia nem chegar perto das pessoas, nem ir ao mercado, nem ir à igreja, porque ela era realmente considerada imunda e não podia chegar perto de ninguém. Você consegue imaginar 12 anos nessa situação? A mulher, ela já não tinha mais a sua família. Ela já não tinha mais o contato com seu esposo, se ela fosse casada. Ela não tinha mais contato com seus filhos, com seus pais. Não tinha mais amigo. Tudo por conta deste problema que desenvolveu no seu corpo. Foi um problema que realmente veio para transformar toda a sua vida. E se nós analisarmos mais ainda, a situação vai ficando cada vez pior. Porque a palavra de Deus, aqui no versículo 27, nos diz assim, que ela, 25, diz assim, e ela estava ali, que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Eu fico imaginando, irmãos, que quando começou, algo era normal, um período, mas aquilo não acabava. Aí, com certeza, veio a sogra e falou assim, tem um chazinho que você devia tomar. Aí, qual chazinho? De carqueja. Nem sei se presta, tá, gente? Só estou brincando. Aí, ela foi e tomou chá de carqueja, não funcionou. Aí, a mãe, como é mais boazinha, mandou tomar chá de boldo, né? Porque mãe ama, manda logo aquilo que é mais ardido. Vai, toma boldo. Não funcionou. Aí veio a vizinha e foi mandando chás e chás e chás, não funcionava. Aí veio uma colega da sogra. Deixa eu tirar a foto. Vai, senão eu vou perder a atenção. Olha, se os chazinhos não funcionaram, é melhor você procurar um ginecologista. Que você deve estar com uns mioma aí no seu útero. E ela foi, a palavra de Deus conta que ela foi no ginecologista, não funcionou. Com certeza ele passou um monte de anticoncepcional, achando que tudo ia resolver, nada resolveu. Aí veio a outra colega e falou, vai no hematologista. Aí veio a melhor amiga e falou, minha filha, do jeito que a situação está, é melhor você já ir no oncologista, que isso só pode ser maligno. E tudo ela ia atrás. E a palavra de Deus diz que ela foi em todos os médicos possíveis, mas a situação só piorava. Tudo aquilo que ela achava que poderia solucionar o problema que ela estava passando, não estava solucionando, só estava piorando a situação. E daí a palavra de Deus ainda continua. Fala assim, gastara tudo o que tinha. Aquela mulher, ela estava com um problema que tinha já transformado a sua vida. Ela estava com um problema que tinha afastado ela dos seus relacionamentos, das pessoas que ela amava. Ela estava com um problema que nenhuma pessoa especializada conseguia ajudá-la. E ela estava com um problema que nem o seu dinheiro conseguiu resolver. Ela chegou numa situação que o problema estava pior. Ela se encontrava sozinha, ela se encontrava sem saber aonde ir, e ela se encontrava depressiva, eu imagino. Porque aquela situação só piorava. E eu creio, irmãos, que por esse tempo que ela estava em hemorragia, com certeza ela teve uma anemia. E eu acho que o pior de todos foi aquele que chegou para ela e falou assim, eu tenho uma coisa que vai te ajudar. Bate fígado com beterraba e toma que vai ser uma benção. Pensa essa mulher. Vocês gostam tudo de fígado com beterraba? Vocês nunca nem provaram, eu acho, né? Por isso que vocês não estão entendendo. Porque, gente, chegue na sua casa, bata um fígado com beterraba no liquidificador e toma para vocês verem como é maravilhoso. E se a situação você quiser melhorar, põe um biotônico Fontoura.
delicioso. E eu vejo que todas as soluções apresentadas, nada resolveu. Nada resolveu. E a situação piorava. De um problema físico, aquela mulher já desenvolveu um problema psicológico, um problema emocional. E vocês querem saber do quê? Por conta deste problema, ela não tinha direito nem de chegar perto do sacerdote. Ela não podia nem ir à igreja pedir oração, porque ela era considerada impura. Então, nem um auxílio espiritual ela não poderia pedir. Então, um problema físico desenvolveu um problema psicológico, espiritual, emocional. E aquele problema só afundava cada vez mais aquela mulher. Porém, nós vemos que aqui na continuação fala assim, que quando ouviu falar de Jesus. Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, a esperança começou a retornar ao seu coração. Jesus estava andando e Jesus estava realizando tantos milagres, Jesus estava fazendo tantos sinais e maravilhas, era uma nova esperança. Porém, aquela mulher, ela não ficou no apenas ouvir. A continuação do versículo é muito importante para nós entendermos o que aconteceu, o que provocou este milagre. Aqui fala assim, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar, Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, que já não existem mais os toques. A evolução tecnológica tem nos trago uma situação que tem mexido muito com as nossas vidas. Antigamente, um pai e a mãe, para chamar os filhos para comer, eles tinham que ir até o quarto do filho, bater na porta. Se o filho estivesse dormindo, chacoalhava o filho e falava, vem tomar café, vem almoçar. Hoje, o que o pai e a mãe faz? Manda um WhatsApp. Dentro da mesma casa, não é verdade? Já não tem mais esse toque. Às vezes, a gente queria saber muito como fulano, como ciclano estava. A gente tinha que mandar a carta. Só que mandar uma carta demorava muito. Tem gente que está me olhando e falando assim, nossa, pastora, eu nunca mandei uma carta. Eu também não. São histórias que meus pais me contam. Não vivi essa época. Mas a gente tinha que mandar cartas. Só que as cartas demoravam a chegar. Então, o que a gente tinha que fazer? Ou nós ligávamos, que não era a realidade de todos, ou nós íamos aonde? Na casa da pessoa para saber. Nós tínhamos um contato com aquela pessoa. Hoje o que a gente faz? Um WhatsApp. Outro contato a menos. E nos aniversários, então, como que eram os nossos aniversários? Nós íamos na padaria mais barata do bairro, não é verdade? Comprávamos aqueles bolos com uns glacê engordurado horrível. Mas todos nos reuníamos em casa para cantar um parabéns no aniversário. Como nós fazemos hoje? Mandamos bolinho no WhatsApp. Além de ser econômico, além de ser mais barato, não ser gorduroso, mas nós perdemos o contato. Aquela mulher, ela entendeu que apenas ouvir falar de Jesus não era a solução para o seu problema. Ela precisava tocar. Ela precisava ter uma atitude de entrar em contato com o Senhor Jesus. Ouvir falar, ela estava ouvindo falar. Era legal ouvir as histórias dos milagres que Jesus estava realizando por toda a cidade. Mas para ela ter o seu milagre, para aquilo chegar a acontecer na vida dela, ela precisava tocar. Eu te pergunto, quando você sai na rua, você sai tocando em todo mundo? Ou você só cumprimenta e toca quem você conhece? Aquela mulher, para ela chegar
e tocar no Senhor Jesus, ela tinha uma admiração pelo Senhor Jesus. Ela teve uma liberdade para chegar até o Senhor Jesus. Então nós vemos que aquela mulher estava na situação pior da sua vida. E para transformar aquela situação, ela ouviu falar de Jesus, que era uma nova esperança. Mas ela sabia que não era apenas o ouvir, mas o tocar. E para tocar, ela tinha que chegar até Jesus, se encontrar com Jesus. E aquela mulher, ela passou por muitas dificuldades para chegar. Primeira dificuldade, ela estava se arriscando. Porque uma mulher, naquela situação, não podia sair em público. Se alguém soubesse que aquela mulher estava com hemorragia, ela era levada para fora da cidade. Vocês imaginam a vergonha que seria daquela mulher estar no meio de uma multidão e alguém descobre que ela estava com aquele problema e tiram ela da cidade? Ia ser uma vergonha horrível. Então aquela mulher, ela estava se arriscando. Segundo, aquela mulher, ela estava vencendo uma multidão, porque a palavra de Deus diz que tinha uma multidão forte junto com ela. Irmãos, quando você está no ônibus lotado, quando você vai numa passeata, quando você vai num jogo do Verdão, está sempre lotado, o povo pula, você pula junto. O povo anda para lá, você anda para cá. Você é saudável, você não consegue se controlar no meio da multidão. Agora pensa aquela mulher fraca, de 12 anos de hemorragia. Ultrapassar a multidão não foi fácil. Era uma limitação enorme para aquela mulher vencer aquela multidão e chegar até Jesus. Mas aquela mulher não focou na multidão. Ela focou porque ela sabia que ao tocar Jesus, o milagre dela aconteceria. Nós vemos então que essa mulher, ela venceu tudo isso. E ela também venceu de ir na sua limitação. Porque ela sabia que nada mais ia resolver. Era a última tentativa dela. Ou nada mais ia acontecer. Eu não sei qual é a situação que você entrou aqui nessa noite. Eu sei que se você está aqui, Deus sabe qual a situação você tem vivido. Você pode estar vivendo uma hemorragia na sua vida. Não, pastora, eu não estou bem com hemorragia, mas de repente há uma hemorragia na sua família. Como assim uma hemorragia na sua família? A sua família está num relacionamento tão terrível que as palavras magoam, que sangram lá dentro. Não tem mais palavras de afirmação, não tem mais palavras de um encorajar o outro, mas são palavras de maldição, são palavras que magoam e aquelas palavras vão machucando a ponto de fazer o nosso coração sangrar. Você pode estar vivendo uma hemorragia na sua vida financeira. Você pega o seu extrato, está tudo vermelho até. Uma hemorragia verdadeira. Ou então, quando eu preparava a palavra, Deus me mostrou claramente uma hemorragia no seu boletim escolar. Que tal o verdadeiro sangue de Jesus ali, de tantas notas vermelhas. E não é porque você não tem se esforçado, entenda. Aquela mulher se esforçou. Ela buscou de todas as formas a cura, então não é porque ela não se empenhava. E você de repente está tendo essa situação na sua vida financeira, não é porque você não tem trabalhado, não é porque você não tem dizimado, não é porque você de repente tem buscado soluções até um consultor financeiro, não. De repente na sua nota, não está essa hemorragia na sua nota porque você não tem estudado. Não, você tem estudado, você tem se esforçado, mas não está indo. De repente é na sua vida sentimental. Foram tantas decepções que lá dentro de você está sangue puro. Que quando você começa só de imaginar que pode vir um novo relacionamento, já começa a doer lá dentro.
São diversas áreas. De repente, você está vivendo uma depressão profunda e você não consegue mais se alegrar em nada na sua vida, tudo te traz dor, tristeza. Tudo isso são hemorragias que nós podemos estar vivendo. Sonhos que você pode ter tentado por diversas vezes, ter estudado, ter se preparado e de nada consegue. Vai se tornando e minando e vai formando uma hemorragia. E sabe o que é mais incrível que nós vemos nessa história? Aquela mulher estava no meio de uma multidão, mas ninguém sabia o que se passava com ela. Muitas vezes nós estamos rodeados de tanta pessoa. Nós estamos sempre rodeados de tantos. Mas a hemorragia que está dentro de você, ninguém está sabendo. Mas sabe o que é mais lindo de tudo? O nosso Senhor Jesus sabe. E como o nosso Senhor Jesus estava naquele dia com aquela mulher, o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui. E da mesma forma que aquela mulher buscou por tantos lugares, você pode estar buscando. E de nada adiantou, e de repente você falou, nem sei se eu vou no culto hoje. Aí você falou, quer saber? Vou. Vai que seja até minha última tentativa. O Senhor está falando, é a tentativa certa. Porque hoje é o dia do meu poder ser manifestado na sua vida. E nós vemos então que aquela mulher, ela não desistiu, ela acreditou. Por mais que ela estava sozinha, por mais que ela estava vivendo aquela maldição, ela creu. E é nestes momentos que nós precisamos crer. E a palavra, irmãos, dessa história é tão séria, que Deus me levou a falar algo que até é errado, sei lá, não sei se é errado, é feio eu falar aqui, que ela não pôde contar nem com um sacerdote. De repente, a situação que você está vivendo, você já pediu ajuda até aqui na igreja. Você já pediu oração na sua célula. Você, de repente, esperou uma atitude diferente da igreja e, de repente, não foi a atitude que você esperava. Porque aquela mulher, de repente, ela contava com a atitude do sacerdote para ajudá-la, mas ela não podia, era uma lei. E, de repente, você achava que a igreja ia te ajudar de alguma forma diferente e não foi da forma que você imaginou. Mas Jesus, nessa noite, Ele fala, não são os homens que vão realizar. Não são as medicinas, não são os conhecimentos, não são as estratégias. Quem vai realizar o milagre na sua vida sou eu. Neste momento eu gostaria que você se colocasse em pé. Como eu sei, pastora, que essa noite eu posso ser tocada por Jesus, essa noite pode ser a noite do meu milagre. Quando você está no limite. O limite é algo que não tem mais o que você fazer. E Deus me mostra que muitas pessoas entraram aqui falando, Deus, estou no limite. Não sei vocês, esses dias eu falei para Deus assim, orando, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor dá as maiores batalhas para os seus maiores soldados. Mas Deus, o Senhor está me confundindo com o Hulk, não é possível? Não sou Hulk não, Jesus. Por mais que eu amo verde, por mais que ele é o meu herói favorito. Antes do último filme, é claro. Né, que eu gosto do Hulk esmaga. Falei, Deus, eu não sou. Eu sou bem menos que o Hulk, maneira. E de repente é essa situação que você tem vivenciado. Você tem vivenciado já no limite. Você está falando, Deus, não estou aguentando mais. Será que nem uma notícia boa posso ouvir? Será que nem algo diferente para mostrar que o Senhor me ama eu posso ter? Pois bem, Deus está te mostrando que Ele te ama, te trazendo aqui nessa noite. Porque é nessa noite que Ele vai tocar em você e vai realizar o milagre na sua vida. Como eu sei que é a hora do meu milagre? É quando você está no limite e quando você vai ter que chegar a Ele como você realmente é. Aquela mulher, ela podia esconder de todo mundo que ela era a mulher do fluxo de sangue.
Mas quando ela tocou em Jesus, ela tocou pedindo a cura por fluxo de sangue. Quando nós chegamos para tocar no Senhor Jesus, nós não chegamos com os nossos títulos, nós não chegamos com os nossos conhecimentos, mas nós chegamos nos humilhando a Ele e falando: Deus, se o Senhor não fizer, eu não sei o que vai ser de mim. Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Se não for o Senhor, o que será de mim? Deus, não são os meus conhecimentos, não são as minhas posses, não são as minhas amizades, não é a minha família. Quem pode fazer alguma coisa por mim é o Senhor. E a terceira forma de nós sabermos que é a hora de tocarmos ao Senhor e recebermos a nossa vitória, o nosso milagre, é quando nós nem nos importamos pela multidão. Quantas vezes nós não tocamos Jesus porque nós temos vergonha do que os outros vão falar? Quantas vezes nós não tomamos uma atitude de ser totalmente do Senhor Jesus porque nós temos medo de como seremos tratados pelos amigos? Às vezes nós temos receio, mas quando nós precisamos e queremos o nosso milagre, nós vencemos a multidão. Eu queria que neste momento você fechasse os seus olhos e você analisasse um pouco a sua vida. Eu não sei se você entrou aqui com hemorragias na sua vida. De repente a hemorragia é realmente uma enfermidade, que o médico te deu uma notícia triste de uma enfermidade e te baqueou. De repente a hemorragia que você está vivenciando é a sua família. De repente a hemorragia é na sua profissão, que desandou total. Você se preparou tanto por aquilo e agora do nada acabaram com a sua profissão. De repente a hemorragia que você está vivendo é na sua vida financeira, que do nada virou. De repente a hemorragia que você está vivendo é nos seus estudos. E as pessoas já estão até falando: ai, é o burro, nem consegue tirar nota. Ah, aquele lá é o que está sempre em dívidas. Ah, aquela lá é a sempre que está de mau humor. As pessoas começam, ao invés de entender o que você tem passado, começam até mesmo te acusar. E isso tem doído muito dentro de você. Ouça o que esse hino diz enquanto você vai pensando como está sua vida.